vai aprender, né, os 16 maiores erros de redação cometidos pelos estudantes. Existem erros que são muito mais complicados e que alguns podem até zerar a sua redação. Então, a primeira coisa, fugir do tema. Então, ele pode levar uma nota muito baixa ao cancelamento da prova, né? Porque a fuga total, o tangenciamento do tema. O que é isso? Tangenciar seria ser ensaboado. Sair pela tangente significa sair pelas beiras sem falar efetivamente sobre o assunto. Lembrando que a prova do Enem, na forma da redação, é um compêndio de tudo que você vai demonstrar que sabe. Então, ele deve, obviamente, primeiramente ler com atenção, né, os textos motivadores, porque eles vão dar um norte para o que você deve escrever e compreender a proposta. Então, manter o foco no tema é o principal desafio, assim a abordagem deve ser bem clara. O manual do Enem diz o seguinte, que a fuga total do tema significa que quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Então, portanto, é importante entender bem os limites do tema definido pela proposta de redação para que esse erro não seja cometido. Parte número 2 seria não fazer um rascunho. As rasuras nas provas elas podem desencadear o zero na prova ou desconsiderar algumas partes e a nota ser extremamente baixa. Então, na hora de escrever, é muito importante lembrar que você não pode escrever de forma direta, que sempre vai precisar de uma melhoria, até porque você vai fazer a checagem da sua redação ao final, não é isso? Então, os Enems e os vestibulares, eles exigem um texto dissertativo argumentativo e para sua estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pensando nisso, já separe os tópicos por tópicos as ideias para entrar em cada parte. Entregar o texto com a letra I legível também é um grande problema. Por quê? Se você não utiliza a letra adequada e você não consegue ter uma caligrafia que seja fácil de ler, existe até o risco do avaliador não conseguir entender o que você quer escrever e talvez até zerar a redação ou ter parte da sua redação anulada. Então, se você precisa realmente, se você tem uma letra ruim, realmente usar um caderno de caligrafia, não deixar de colocar pontos, não deixar de usar maiúsculas e minúscula. O texto é ilegível, a prova é cancelada, tá? Faltar com a coesão textual, ou seja, com o encadeamento lógico. O texto ele tem que ter fluidez, ele tem que ser tratado de forma que haja um entendimento da ideia defendida. Então, você deve usar conectivos, você deve usar, no caso, proposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. A gente vai ter um vídeo que vai tratar só dessa parte de conectivos. Os conectivos tanto para a parte de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Também é importante que não deve se usar tudo de forma muito indiscriminada, porque o uso excessivo de conectivos também é um problema. O texto ele deve ter que estar equilibrado. Ser incoerente. Incoerência é uma das características mais importantes, faz parte inclusive das competências do Enem. Então, o que acontece? Está intimamente ligado ao contexto, ao universo interpretativo da pessoa. Também tem a ver com algo que você não deve escrever se estiver com dúvidas. Então, se você não tem certeza, é melhor que isso fique fora do texto e você demonstre coerência em outros aspectos de organização do texto e de conhecimentos gerais. Então, não adianta escrever bem e dizer que Buenos Aires é a capital do Chile, porque isso denota desconhecimento de geografia e dificulta a inteligibilidade do texto. Sendo assim, você vai ser desclassificado, né? No caso, a prova é cancelada. Por quê? Porque você comete um erro que é até interdisciplinar. Cometer erros de português, tanto como desvios gramaticais, erros ortográficos, falta de acentuação, falta de pontuação. Então, nas redações apresentam esses desvios, deixa o texto pobre, dificulta o entendimento, e sendo assim é melhor contornar a situação, você vai ter que fazer uma coisa, ler e escrever, praticar. E observar, obviamente, quais são as suas dificuldades, palavras que você costuma escrever com erros, você deve ter um estudo mais direcionado. A gente vai ter um texto, vai ter um vídeo que é sobre erros crassos, tem parte 1 e 2, mostrando assim os erros mais comuns, né? Então você ficar atento, certo? Principalmente com o uso dos dígrafos, né? A questão de ortografia é muito importante. Escrever também períodos muito longos. O ideal é utilizar o texto estruturado em 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento, 1 para a conclusão. Então, se for necessário, pode sim quebrar o período, pode sim quebrar a frase. É até importante que se quebre para que não se torne um texto entediante. O uso da linguagem informal. Usar gírias, expressões populares no meio do texto não deve ser buscado. Você deve ser só se o recurso for para algo que seja esse foco. A citação de um ditado popular, que certamente você vai colocar entre aspas. Então, é algo que você vai colocar que pode empobrecer seu texto, baixar a qualidade e, obviamente, baixar a sua nota.
Empregar frases ambíguas, vícios de linguagem, do tipo subir para cima, descer para baixo, elo de ligação. Então, você deve evitar isso para não deixar o texto confuso. O uso indevido de pronomes possessivos, uso indevido de pronomes relativos, uso inadequado de conjunções. Então, tudo isso nas partes da norma culta da língua portuguesa, não é? Entregar outro tipo de texto. A tipologia textual solicitada é dissertativa argumentativa. Então, ele não pode mudar, você não, como estudante, não vai poder mudar esse tipo. Não pode fazer um texto narrativo, com personagens. Não pode fazer um texto em forma de prosa, de verso. Então, você tem que fazer algo em que você reúne um tema, uma tese, os argumentos e a proposta de intervenção. Isso é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Está aqui, ó, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Sempre lembrando que você deve fazer isso baseado nos direitos humanos e na interdisciplinaridade de todas as matérias que você cursou, para você mostrar conhecimento, né? Ter repertório. Não defender o ponto de vista. Se você não defende um ponto de vista, o seu texto não é dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo, você apresenta uma ideia e argumenta em prol ou contra aquela ideia. Então, você deve apresentar essa defesa mediante dados, fatos, pesquisas, autores, literatura. Então, você tem que mostrar a sua erudição. Se você não a possui, busque-a, né? Então, por isso que é importante ler e tudo mais. Nós temos um curso, né, online grátis de ética. Esse curso ele dá muito subsídio para esse tipo de texto argumentativo, né? Escrever na primeira pessoa do singular. Isso é um erro crasso. É um dos erros que a gente fala lá no vídeo que eu falei, né, do erro crasso parte 1 e 2. Essa ação é condenada pela maior parte dos avaliadores do Enem, dos vestibulares. É um erro muito grande você falar na primeira pessoa. Você não deve dizer que eu, você, essas coisas. Você tem que falar de forma sem criar um personagem, nem criar um sujeito. Você tem que falar da ideia, do argumento. Entregar o texto sem conclusão. Você vai concluir, vai desenvolver um texto e ele não é conclusivo. Um texto inconclusivo vai baixar extremamente sua nota e pode até cancelar a sua redação. Não fazer uma revisão final. É importante dar uma geral nisso aí. Para quê? Para que você verifique erros de pontuação, erros de ortografia, problemas de desvios gramaticais. Então é importante você analisar isso. O ideal seria você passar aí 2 horas por semana fazendo um texto para analisar os exemplos das provas anteriores, como é o caso dos nossos vídeos, né? Eu já analisei várias redações e escolhi uma para a gente avaliar, né, a redação como um todo. Entregar a redação a lápis. Muitos entregam a lápis, porque escrevem antes dessa maneira para depois passar a caneta por cima. Essa é uma maneira de observar o limite entre as linhas de acordo com a letra do candidato. No entanto, alguns acabam excedendo o tempo entregando a redação a lápis. Grande erro, ela só pode ser entregue por caneta e, nesse caso, a prova é cancelada, né? A nota do Enem, você vai ter sua prova de redação cancelada. E ultrapassar o limite de linhas. O limite de linhas é 30 linhas. Então, a importância de ter um rascunho prévio, ele é interessante porque você vai poder resolver o número de linhas, avaliar se você não está escrevendo demais ou escrevendo pouco. E sendo assim, se você não tem um texto de no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas, você não vai poder ter a sua prova avaliada, ela será zerada. Então, a prova com menos de 7 linhas ou com mais de 30, zero. Certo? Isso aí é algumas dicas da gente. Tem outros vídeos também que vão explicar essas questões do que mais costuma errar para a gente, né? Obviamente, no dia fazer um excelente papel.